Fala galera do Saltinho! Hoje nós vamos falar sobre por que crer em Deus. E o nosso convidado especial é o Pedro. E aí, Thaís, tudo bem? Fala galerinha do Saltinho. Hoje a gente vai tentar resolver a pergunta mais importante, nessa câmera aqui, do universo. É isso aí, pessoal. Vamos conferir. Por que acreditar em Deus? Porque tantas pessoas acreditam em Deus. Então, pessoal, pessoas que não acreditam em Deus têm se tornado cada vez mais comum ao nosso redor. Há diversos livros falando sobre isso, criticando as pessoas que creem e também as que defendem a sua fé. Geralmente, essas pessoas elas se apoiam no fato de que o mundo continua um caos. E por conta disso, elas falam que Deus não existe, porque afinal, se Deus existisse, o mundo não estaria esse caos. Alguns mesmos até dizem que o Deus da Bíblia, ele é injusto, mesquinho, homofóbico e por aí vai. Então, Pedro, nos fala um pouco sobre isso. Por que devemos acreditar em Deus? Beleza, Thaís. Bom, como eu falei na abertura, eu acho que essa é a pergunta mais importante do universo. E é um grande privilégio e responsabilidade estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre isso. Porque, de fato, essa é a pergunta, né? Se Deus existe, existe um jeito certo de viver. E se Deus não existe, tudo é permitido e, enfim, cada um faz o que bem entende da vida. Mas a gente precisa parar para pensar e tentar construir isso ao longo da história, né? A ideia de Deus, né? Como que isso surgiu, né? Se a gente olhar, esquece que a gente está num canal de uma igreja e que a gente está falando a partir dessa plataforma, mas se a gente olhar a própria história da humanidade, se você for estudar os estudiosos, as universidades, a ideia de Deus está presente desde que a raça humana se organizou em comunidades, em tribos, enfim. Toda a história da humanidade, se alguém tem uma concepção evolucionista de como as espécies surgiram, quando a humanidade se organizou, por que surgiu essa ideia de ter uma divindade a quem adorar, né? Isso é encontrado em todas as culturas do mundo de maneira irrestrita. Então, a própria existência da humanidade é atrelada à existência de religião, de uma divindade. E às vezes a gente pensa que está muito numa questão de escolha, ou de entendimento, ou de argumentos, de se acredita ou não em Deus, mas a noção de divindade, as ideias associadas à divindade estão muito presentes no nosso dia a dia. Se você parar para pensar, quando tem um cantor muito famoso, ou quando tem uma pessoa do esporte que é muito famosa, qual o nome que geralmente a mídia dá para essa pessoa? Ela é um ídolo. Sabe que você é meu ídolo, né? Com certeza, mano. Eu também sou seu ídolo também, mano. Foi isso que eu falei. E é a mesma palavra usada na Bíblia e em muitos outros lugares para definir seres que são adorados ou então objetos que representam, né, estátuas que representam. A gente entende, enxerga que é maior que nós, um grande ídolo da música, tem essa relação de divindade, de adoração. E é muito curioso também que isso está associado a coisas que nos fazem bem, que nos dão bem-estar. Então, por exemplo, você provavelmente já disse ou ouviu alguém dizendo algo como: nossa, como eu adoro chocolate. A palavra adoro é uma palavra relacionada à divindade, à sua relação de amor, de devoção. Enfim, os conceitos relacionados à divindade, por mais que eles existam em sociedades tribais, por mais que exista uma noção que evita o conceito de Deus, ele está muito associado a quem nós somos como seres humanos. Então a gente vai desenvolver isso mais para frente aqui, mas a ideia de que a religião, a religiosidade, a adoração, o render-se a uma divindade é algo intrínseco ao que significa ser humano. Mas quando a gente olha, e aí a gente vai começar a entender e definir e defender mesmo, porque nós somos cristãos, nós acreditamos no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e primeiro entender que não há nada de errado nisso, quando a gente olha para a nossa sociedade, e isso que a Thaís colocou no início, né, todos os confrontos, as objeções a que acreditemos nesse Deus. Não há nada de errado nisso e há muitas evidências, inclusive, que podem nos ajudar a pensar sobre isso. Bom, quando a gente fala sobre a existência de Deus, a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que, geralmente, quando a gente vai falar sobre isso, os primeiros argumentos que são apresentados vêm de uma linha científica, de se provar cientificamente a existência ou não de Deus. A primeira coisa para a gente colocar aqui nessa conversa é que isso
absolutamente não existe. Não é possível provar cientificamente que Deus existe, como também não é possível provar cientificamente que Deus não existe. A categoria para a gente pensar a respeito de Deus não pertence à área da ciência, mas à área da fé. E fé todo mundo tem. Fé é o que nos faz acordar pela manhã, independente no que você acredita. E é nesse sentido que a gente consegue perceber o que é a divindade na vida de cada pessoa. Mas falando do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus único no qual nós acreditamos, a gente pode pensar mesmo na natureza ou à nossa volta em evidências. Existem alguns sinais que nos apontam para esse Deus, né? Um dos sinais, e aí envolve um pouco de uma pontinha ali com a ciência, mas não é exatamente o que a gente quer provar cientificamente. A grande questão que nós, como cristãos racionais, inclusive, cremos, é que a plausibilidade, o que é isso? É que é razoável crer que exista um Deus. Não é algo que confronte as leis da física, não é algo que confronte as leis científicas o fato de você crer em Deus. São apenas esferas diferentes da realidade. Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, falando justamente sobre aquilo de que as sociedades humanas desde sempre creem num Deus, entendem que existe um Deus, é possível a gente também pensar que existe um senso de moralidade. Quando eu falei lá atrás que se existe um Deus, existe um jeito certo de viver. E todas as culturas, por mais diferentes que sejam, por mais conceitos morais diferentes, há um padrão moral estabelecido. Não existe nenhuma cultura no mundo em que roubar seja uma coisa correta. Não existe nenhuma cultura no mundo em que trair a sua esposa seja uma coisa correta. Existem culturas em que há poligamia, né? Pessoas que têm mais de um marido, mais de uma esposa, enfim. Mas tudo dentro de leis estabelecidas. Ainda quando há poligamia, não é uma bagunça doida que qualquer um pode fazer o que quiser. E é justamente o caminho que a sociedade ocidental, isso é um ponto importante, tem tomado. A ideia de negar uma divindade que estabeleça regras e padrões morais para a existência humana. A grande questão é que se a gente começa a questionar os padrões morais e aí a gente não simplesmente vai negar a existência de Deus, mas a gente vai começar a ter uma nova forma de divindade, que é uma divindade amorfa, em que essa coisa... Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, que eu achei a mais absurda e sem sentido do mundo, que é, nossa, o universo vai trazer vibrações. Como é que é? Quem é o universo, gente? O que é? Vamos mandar vibrações positivas para o universo, ou o universo vai nos trazer... Você é maluco, é? Gente, o universo é um monte de vácuo, entendeu? Que é literalmente nada. E aí um monte de pedrinha rodando lá e batendo uma na outra, enfim. Mas a grande questão é que esse senso de certo e errado é estabelecido, aí nós cremos como cristãos que pelo Deus que criou todas as coisas foi estabelecido em nós para que a gente pudesse viver. Simplesmente assim, porque a grande questão sobre a moralidade é porque no final das contas é o jeito que Deus colocou para a humanidade continuar existindo. Porque se não há uma moral em que eu tenho respeito pela outra pessoa e por isso eu não vou brigar com ela, eu não vou xingar ela, eu não vou bater nela, eu não vou matar ela, e ela também não vai me matar, porque se a gente tira a moral da humanidade e deixa solta as nossas próprias vontades, eu vou querer te matar, você vai querer me matar, eu te jogo uma pedra, você me dá uma facada, a humanidade deixa de existir. Todo mundo morreu. Acabou. Um matou o outro até que todos nós morremos e pronto, acabou. Então, é isso, sabe? Você que está assistindo aí, às vezes tem algumas dúvidas a respeito da fé, é pensar que a gente não crê numa Bíblia e a gente tem superstições que alguém nos contou e que a gente simplesmente acredita, mas que há sentido nas coisas em que a gente crê como cristãos. Não é simplesmente porque Deus não gosta que se roube, é porque roubar, matar é uma coisa que vai prejudicar a nossa própria existência enquanto humanidade. Então a gente precisa refletir sobre essas coisas. E também a gente pode perceber evidências externas da ação desse Deus no universo. Quando a gente olha para o universo que existe ao nosso redor e a harmonia que existe na natureza, a gente começa a se perguntar por que há tanta ordem no universo e não há nenhuma força, nenhuma inteligência por trás disso. Então, grande parte do nosso entendimento a respeito da existência de Deus é que o universo ele é tão perfeito na maneira como ele foi construído que é sim necessário que haja uma inteligência
por trás desse universo e exterior a esse universo para que mantenha esse universo existindo. E aí a gente, olhando para a palavra de Deus, né, o Salmo 19, verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, a construção da atmosfera, revela o seu poder e a habilidade das suas mãos. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente vai perceber constantemente as evidências de um Deus criador, amoroso, que deu tudo isso de presente para nós, de maneiras tão diversas e ricas como a gente tem à nossa volta. E aí é muito interessante o que o apóstolo Paulo vai colocar lá em Romanos, capítulo 1, porque ele vai demonstrar como isso acontece na humanidade. Então ele coloca o seguinte: assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, não lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres mortais, bem como aves, animais e répteis. Estou retomando aquele argumento lá do início sobre o fato da humanidade ter sempre adoração, religião na sua vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, basicamente, é que a humanidade olhou para a natureza e percebeu: existe algo além de nós mesmos, existe uma inteligência, algo por trás de toda a riqueza que há nesse universo à minha volta. Alguém está por trás disso. E o que o apóstolo Paulo falando que, ao invés de perceber que há uma inteligência externa a tudo isso, começaram a pegar os internos e adorá-lo como Deus. Então, uma das adorações mais clássicas no mundo inteiro, em diversas tribos, é a adoração ao Deus Sol e Deus Lua. E há até uma historinha, né, que se conta que uma vez uma certa tribo que adorava o Deus Sol e a deusa Lua, eles começaram a se questionar: ora, se o Sol é um Deus e a Lua é um Deus, como que um se sobrepõe ao outro o tempo inteiro? Então vem o Sol, ele ganha, aí depois vem a Lua e ganha. Como que isso acontece? E eles inferiram por si próprios, a partir disso que o apóstolo Paulo está falando, de olhando para a natureza, e perceberam: deve haver alguém superior a esse Sol e a essa Lua que os governa. E aí eles começaram a adorar esse Deus que governava o Sol e a Lua mesmo sem entender. Anos e anos, séculos depois, um missionário foi até aquele lugar e falou para eles a respeito desse Deus, mas eles perceberam pela própria natureza que existia esse Deus. Então, enfim, é isso aí, tá? Isso que eu queria compartilhar aqui a respeito, né, de todas essas evidências e de como a gente pode não abandonar a razão para pensar a respeito de Deus e entender que é muito possível sim que ele exista, além da nossa experiência pessoal com ele, né, e a nossa fé. Exatamente isso, pessoal. Então, de tudo que o Pedro falou, nós entendemos duas coisas. Nós somos seres limitados e dependentes do Criador de todas as coisas. E o que muitas vezes tem levado nosso coração a não olhar para Ele e a não contemplar quem Ele é e o que Ele representa nas nossas vidas é o próprio pecado, como o apóstolo Paulo falou. Então a gente precisa se achegar a esse Deus que conhece tudo, que sabe de todas as coisas, e pedir para que Ele, de fato, ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para crer nele de todo o coração, dia após dia. É isso, pessoal. Agora a pergunta que fica é, dentro de tudo isso que o Pedro falou, quem é o Deus da sua vida? Bom, Thaís, eu acho que é isso mesmo. Como eu falei no início, essa é a pergunta mais importante do universo. E você não pode ter dúvida, nem vergonha, nem medo de se perguntar quem é o Deus da sua vida de verdade. Valeu, Thaís, foi muito bom e até a próxima, pessoal.